Bom, galera, nesse vídeo eu vou resolver com vocês as duas questões consideradas mais difíceis do Enem do ano passado, dando dicas de como você deve proceder para resolver essas questões. Bora pro vídeo! Bom, galera, eu peguei o caderno amarelo, tá? É a questão 109 do caderno amarelo, que fala assim: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Então tá a figurinha ali, né? A partícula vai girando e caminhando para frente. Essa trajetória é formada pela composição do movimento circular. Olha a dica aí, movimento circular. Aí você tem que começar a lembrar de tudo que foi falado de movimento circular, tá? Que a velocidade, né, é em torno de uma circunferência, o comprimento é o comprimento de uma circunferência, então a velocidade vai ser o comprimento da circunferência pelo tempo, 2πr, né, sobre ΔT, uniforme no plano YZ e uma translação, ele anda para frente, anda para o lado, né, ao longo do eixo X, no sentido positivo. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas desse íon. Então, se ele completa uma volta 2πr, para n voltas, n vezes 2πr. Então, a distância que esse íon vai caminhar vai ser n vezes 2πr, né? Que é uma volta só, comprimento de uma volta só. Logo, com base nesses valores, cara, QBNT pode-se determinar a massa do íon. Então, é uma questão literal, tá? Uma questão só com letrinha, e a gente tem que pensar o que vai resolver. Primeiro, existe ali um campo magnético. Esse campo magnético vai atuar sobre uma partícula. Força magnética sobre partícula, temos essa fórmula aqui, pessoal, QVB seno θ. Considerando seno θ igual a 1, tá? Porque a velocidade ele considerou perpendicular ao campo magnético. Então, nós temos aí seno de 90 igual a 1. Então, nós temos QVB igual a mv ao quadrado sobre r. Lembra de força centrípeta, pessoal? A força magnética ela vai ter o comportamento de força centrípeta. Bom, já tirei o seno θ. Seno θ vale 1, né? Seno de 90. A velocidade eu vou cortar aqui, ó, com esse quadrado, tudo bem? Então, vai ficar somente QB igual a mv sobre r. Beleza? Passando raio para o outro lado. QBR igual a mv. Agora, vamos lá. Como ele falou de movimento circular, aquilo que eu falo com vocês, né? Dos conectivos que te fazem lembrar da situação. Velocidade sempre foi, sempre vai ser ΔS por ΔT. Só que no movimento circular, 2πr sobre ΔT. Só que ele dá n voltas de comprimento 2πr. Então, n vezes 2πr sobre ΔT é a minha velocidade. Está aqui de vermelho, ó. Então, QBR igual a m vezes a velocidade, que agora passa a ser n2πr, que é o comprimento, sobre ΔT. Posso cortar já o raio com raio e vou isolar a massa. Então, ficou QB, né, que eu já cortei o R, o ΔT está dividindo aqui, vem multiplicando, tudo bem? Sobre n vezes 2π. O ΔT ele chamou de apenas t, aqui ó, o tempo de voo t, para completar n voltas. Então, a resposta final fica QBT sobre 2πn. Gabarito, letra A. A outra questão considerada mais difícil, né? A próxima questão considerada mais difícil da prova de física do ano passado foi essa aqui, que falava da transmissão de calor, né? De fluxo de calor da lei de Fourier. Eu estou só resolvendo essas duas, pessoal. E se você quiser mais questões, é só se inscrever no canal, que eu já resolvi todas as questões do Enem, tá? Estão distribuídas aí pelos vídeos no canal. Eu peguei as duas mais difíceis, que eu fiz uma pesquisa na internet, e elas foram consideradas as mais difíceis do ano passado, da prova de física. Então vamos lá, questão 122 do caderno amarelo, na prova do Enem, tá? Do segundo dia. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente. Quem já estudou a lei de Fourier vai se lembrar que ela trata do fluxo de calor, que é a quantidade de calor trocada, né, entre dois sistemas no tempo. E é proporcional a esse K, a área, a diferença de temperaturas, né, sempre a maior menos a menor, dividido pela espessura, pelo comprimento que esse calor tem que atravessar.
né? Então vai ficar K vezes a diferença de temperatura, dividido por L, que é o comprimento que o calor tem que atravessar. Então olha a lógica, é proporcional à condutividade térmica do material. Beleza, é proporcional à área. Quanto maior a área de contato, maior o fluxo de calor, a transmissão de calor. E quanto maior a diferença de temperatura, maior a estimulação, né, cara? O estímulo, melhor dizendo, maior é o estímulo para que haja troca de calor. E inversamente proporcional a esse comprimento. Você aumenta a distância entre esses sistemas, dificulta mais a troca de calor. Logicamente, se você diminui a diferença no comprimento entre esses sistemas, você facilita a troca de calor. Está aí a lei de Fourier. A fim de avaliar a quantidade de dois recipientes, né? Um é um cubo, né, 40 por 40 por 40, e o outro é um paralelepípedo 60, 40, 40. De faces de mesma espessura, olha só, mesma espessura, guarda isso. Uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb e para isso suspende dentro de cada recipiente 2 blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os 2 recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B, guarda isso, é o dobro da massa de gelo que se fundiu no recipiente A. Então, MB é igual a 2MA. Se fundiu mais em B, é o dobro. Então, ele quer a razão Ka sobre Kb entre esses coeficientes de condutividade. Bom, primeiro eu fiz um desenho aqui para vocês, pessoal. Primeiro é um cubo, né? E como a troca de calor é diretamente proporcional à área, temos que calcular a área total, porque ele troca calor em totalidade com o ar. Só está em contato com o ar, esse cubo, né? E esse paralelepípedo. Os 2 recipientes estão em contato com o ar. Ele fala isso no texto. Então, temos que calcular a área total. Do cubo é fácil, né? Nós temos 6 faces de 40 por 40, então dá 9.600 centímetros quadrados. Já o paralelepípedo também tem 6 faces, mas tem que tomar cuidado, que nós temos 4 faces iguais e 2 aqui em cima, né? Uma em cima e outra embaixo, 40 por 40. Então, ó, 2 vezes 40 por 40, mais 4, que são essas laterais, né? 40 por 60, que é a altura aqui, dá 12.800 centímetros quadrados. Então, já temos a área total. Então, tá aqui, pessoal, a lei de Fourier das trocas de calor, tudo bem? Quantidade de calor pelo tempo, diretamente proporcional à condutividade térmica, a área total, a variação de temperatura, não, diferença de temperatura e a espessura, né, das paredes que são iguais. Isso aí vai cortar no sistema. Isolando K, nós vamos ter M, L, E sobre A, delta T, delta θ. Então, lembrando que o calor aqui é latente, né, que é para fundir o gelo. E vou isolar o K, pessoal, que é a razão dos Ks, né? Então, eu acho uma fórmula para o K. Vou deixar isolado no canto esquerdo da equação. Vou passar a espessura para cá. Vai ficar ml vezes Z, né? E a área e o ΔT, a diferença de temperatura, eu vou passar aqui para baixo. Então, fica A ΔT vezes a diferença de temperatura. Não é variação de temperatura. Eu coloquei aqui porque não tinha um símbolozinho. É a diferença, ter maior e menor, tá, pessoal? Então, vou cortar o que não é importante. Já razão, cara, a dica que eu dou para vocês. Já monta a razão. Se é o Ka sobre o Kb, se é a resistência A sobre a resistência B, se é a potência do chuveiro A pela potência do chuveiro B, coloca lá. Ka sobre Kb. Aí você já vai cortar o que é insignificante, ó, a massa. Eu posso cortar lembrando que a massa do B é o dobro, né, galera? Então tem um 2 aqui que vai sobrar, beleza? Isso aqui ele fala no texto. A espessura é a mesma, eu vou cortar aqui a espessura. Esse calor latente do gelo também é o mesmo. O tempo de troca de calor também foi o mesmo. E a diferença de temperatura também. Então, o que sobrou pra gente, cara? Sobrou 1 sobre 9.600 sobre 2 sobre 12.800. Na hora que você faz essa divisão, vai ficar Ka sobre Kb igual a 0,67. Bom, foram consideradas as 2 questões mais difíceis da prova de física do ano passado. Espero que ocorra tudo bem com vocês nessa prova. Acredito em vocês. Para mim, vocês já são vitoriosos, tá? Agora arruma a carreira, pessoal. Boa faculdade para vocês aí. A dica final que eu dou é o seguinte, cara. Eu acredito que venha cair alguma coisa de eletromagnetismo, né? De magnetismo na prova do Enem. E com certeza alguma coisa relacionada à ciência.
falando do que o método científico, o que é realmente ciência, e daquilo que é folclore, ou tá no cotidiano, tá no senso comum aí de forma errada, porque a gente vive esse momento, né? A questão da vacinação, a questão da pandemia. Então o Enem sempre faz esse paralelo entre o que é científico e o que não é. A noção intuitiva que a gente tem no dia a dia, ela pode ser errônea em relação à noção científica de laboratório, por exemplo. Então ele vai fazer esse paralelo. Com certeza deve ter uma questão desse tipo na prova do Enem domingo. Galera, muito obrigado e até a próxima.